Bom dia e bem-vindos à audioconferência da Oncoclínicas. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes, e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando as instruções para os senhores participarem serão fornecidas. Cabe lembrar que esta audioconferência está sendo gravada. Gostaria agora de passar a palavra ao Dr. Bruno Ferrari, fundador e CEO do Grupo Oncoclínicas. Por favor, Dr. Bruno Ferrari, pode prosseguir. Bom dia a todos e bem-vindos a mais uma teleconferência de resultados da Oncoclínicas. Se eu tivesse que definir o ano de 2024 para a companhia, diria que foi um ano de transição e ajustes necessários para termos uma empresa mais saudável e sólida nos próximos anos. Começamos o ano passado em meio a um cenário muito desafiador no setor de saúde, mas terminamos com redução orgânica da nossa dívida líquida, alavancagem controlada e maior diversificação da nossa receita. Em primeiro lugar, completamos um importante aumento de capital de 1,5 bilhão de reais no meio do ano passado, já antevendo um cenário macro e de custo de capital mais difícil para o país. Aumento de capital, diga-se de passagem, precificado a um prêmio significativo sobre o preço da ação então vigente em bolsa. Isso nos trouxe tranquilidade na estrutura de capital, como se nota no slide 3, pela redução da dívida líquida do primeiro para o segundo trimestre do ano passado, ao mesmo tempo em que nos permitiu finalizar desembolsos de CAPEX relevantes que sustentarão o nosso próximo ciclo de crescimento dos próximos anos. Paralelamente, e por causa do aumento de capital e maior liquidez, conseguimos aprofundar nossas iniciativas de redirecionamento comercial, o que envolveu reduzir temporariamente nossa exposição a clientes mais intensivos de capital de giro, ou seja, com prazos de recebimento mais alongados, para que pudéssemos migrar de uma dinâmica de consumo de caixa para geração de caixa. Agora, alguns trimestres mais tarde, acreditamos que essa estratégia começa a ficar mais clara para todas, uma vez que entregamos uma redução orgânica da dívida líquida de cerca de 112 milhões de reais no quarto trimestre de 24, em relação ao terceiro trimestre, como também mostra o slide 3. Conseguimos ver essa transformação de outra maneira através do slide 4. Percebam que a Oncoclínicas apresentou um elevado consumo de caixa na primeira metade do ano passado, não apenas por um cenário comercial muito difícil em termos de recebimento, mas também pelo ciclo de CAPEX já contratado, o que pressionava nosso fluxo de caixa. A partir do terceiro trimestre de 2024, essa tendência inverteu drasticamente. A consequência disso tudo é, como mostra o slide 5, uma relevante redução da alavancagem no segundo trimestre do ano passado e uma tendência de estabilidade de lá para cá. A trajetória da alavancagem não só tem sido descendente porque nosso EBITDA foi penalizado pela desaceleração seletiva no crescimento da nossa receita e pelas despesas adicionais relacionadas à reestruturação que realizamos no segundo semestre do ano passado, visando uma melhor eficiência operacional. No entanto, há um conjunto de iniciativas em curso, tanto comerciais como operacionais, para que isso seja endereçado, mantendo como prioridade a sustentabilidade na geração de caixa. 2024 também foi um ano de ajustes contábeis, que se fizeram necessários em função do ambiente mais desafiador pelo qual passamos. Sempre prezando pelas boas práticas de governança, melhores práticas contábeis e transparência com o mercado, o Cristiano, nosso CFO, vai cobrir esse tópico em maiores detalhes mais à frente, mas é algo que também faço questão de abordar. No contexto do exercício anual que a companhia realiza para teste de recuperabilidade de seu saldo de ágios intangíveis, identificou-se a necessidade de registrarmos uma baixa contábil, impairment de caráter não caixa e não recorrente. Trata-se de uma fotografia de um momento do ciclo em que a administração da companhia julgou correto revisar suas projeções financeiras futuras para algumas de suas operações, em linha com a transparência e o conservadorismo que sempre norteou nossas divulgações financeiras e relacionamento com o mercado. Por fim, continuamos a ver uma consistente, embora gradual, melhora no setor,
com nossa provisão de paraglosas e devedores duvidosos seguindo uma trajetória de queda, uma tendência que vemos como encorajadora mostrada no slide 6. Antes de passar a palavra para o Cris, que cobrirá o restante da apresentação, gostaria de mais uma vez agradecer a todos os nossos pacientes, corpo clínico, colaboradores, parceiros e investidores que nos apoiam permanentemente em nossa missão diária de vencermos a batalha contra o câncer. Cris. Obrigado, Bruno. Bom dia a todos. Começando pelo slide 7, vou comentar sobre o nosso crescimento de volume e ticket médio. O volume de procedimentos no quarto trimestre cresceu 6,2% ano contra ano, uma desaceleração em relação aos períodos anteriores, principalmente por conta da nossa estratégia de redução de exposição a fontes pagadoras mais intensivas de capital de giro. A estratégia adotada pela companhia, principalmente a partir do terceiro trimestre do ano passado, tem como objetivo a priorização da geração de caixa da companhia, aliada com os anseios de longo prazo de sustentabilidade e disciplina financeira. Como consequência dessa estratégia, o ticket médio por tratamentos reduziu sequencialmente, mas mantém a tendência de crescimento ano contra ano, em linha com a inflação médica do nosso segmento de oncologia no período. No slide 8, a receita bruta da companhia atingiu 1,7 bilhão de reais no quarto trimestre, um crescimento de 9,2% em relação ao mesmo período do ano anterior. No período anual, o crescimento foi de 13,5%, inferior ao CAGR de 32,5% dos últimos anos, mas vale lembrar que os anos anteriores contaram com um crescimento inorgânico advindo de aquisições e novas parcerias comerciais, bem como um crescimento orgânico mais acelerado e que, deliberadamente, reduzimos nos últimos 2 trimestres. Semelhantemente, no slide 9, temos o crescimento de receita líquida nos mesmos patamares da receita bruta, uma vez que a nossa PCLD foi bastante em linha com aquela observada no ano de 2023, 2,6%, conforme mostra o slide 10, retornando em direção a patamares mais próximos do nosso histórico. No slide 11, a margem bruta atingiu 32,4%, inferior aos níveis observados nos anos anteriores, principalmente em função da política comercial mais restritiva adotada pela companhia e também por mix de medicamentos incorporados. Olhando para 2024 o ano todo, a margem bruta ficou em 33,3%. No slide 12, vemos as despesas operacionais ainda impactadas pela reestruturação que a companhia implementou a partir do terceiro trimestre de 2024, o que, combinado com uma receita menor do que o previsto, resultou em menor alavancagem operacional e aumento desse indicador como um percentual do top line. Na medida em que substituímos esse volume por novos clientes, essa relação deveria voltar a cair. No slide 13, o EBITDA ajustado foi de 272,1 milhões de reais, com margem de 17,4%, principalmente por conta dos fatores mencionados anteriormente, ou seja, menos receita e despesas pontualmente mais elevadas. No período ano todo de 2024, a margem foi de 18,5%. O lucro líquido ex-PILP e ex-impairment foi de 42,6 milhões de reais, uma melhoria de lucratividade se comparado ao trimestre imediatamente anterior e, no período anual, o lucro líquido nas mesmas bases foi de 106,3 milhões de reais. Vale mencionar que a companhia realiza anualmente o teste de recuperabilidade, teste de impairment, referente ao ágio pago em suas aquisições passadas. A administração revisou sua expectativa de crescimento para algumas de suas operações, em função de resultados abaixo das expectativas inicialmente projetadas, quando de suas respectivas aquisições,
em função de um ambiente setorial e macroeconômico mais difícil, o que impactou as projeções de crescimento e rentabilidade. No período de 12 meses, findos em 31 de dezembro de 2024, o teste indicou que o valor recuperável dessas operações era inferior ao seu valor contábil. Assim, foi reconhecida uma perda não recorrente e não caixa por impairment no montante de R$ 796,1 milhões de reais. Trata-se novamente de um ajuste não caixa e não recorrente e que reforça o nosso compromisso com conservadorismo e transparência na gestão financeira e contábil da companhia. No slide 15, a companhia atingiu um ciclo de capital de giro líquido de 40 dias no quarto trimestre, o melhor ciclo do ano, demonstrando os resultados de diversas iniciativas internas, bem como da priorização do relacionamento comercial com as fontes pagadoras menos demandantes de capital de giro. No slide 16, demonstramos o fluxo de caixa operacional de R$ 291,6 milhões de reais, o melhor do ano. Esse fluxo de caixa operacional foi suficiente para pagamento de juros anuais e semestrais. Vale lembrar que o segundo e quarto trimestres são os mais pesados do ponto de vista de desembolso de juros, uma vez que a maioria das nossas dívidas tem cupom semestral e anual. Outro ponto relevante foi a redução do CAPEX, que no trimestre foi de 32,8 milhões no período, o menor nível do ano, refletindo a já comentada disciplina financeira nos investimentos da companhia. No slide 17, por causa da geração de caixa da companhia, tivemos redução orgânica da dívida líquida de pouco mais de 110 milhões de reais sequencialmente. Essa é a prioridade da companhia e continuamos firmes nessa direção da sustentabilidade financeira do negócio. Por fim, no slide 18, temos o cronograma de amortização da dívida financeira e de aquisições. Nota-se que temos uma posição confortável de caixa, suficiente para a cobertura dos vencimentos dos próximos anos. Com isso, encerramos aqui a parte expositiva da apresentação de resultados e abrimos agora para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, levante a mão através do botão disponível na videoconferência. A nossa primeira pergunta vem do senhor Vinícius Figueiredo, do Itaú BBA. Por favor, senhor Vinícius Figueiredo, o senhor pode abrir o seu áudio agora. Bom dia a todos, obrigado por pegar a minha pergunta. Tenho duas aqui. A primeira seria em relação à expectativa de margem EBITDA, né, para 2025. Acho que temos algumas partes se movendo aqui, né, como vocês comentaram. Acho que primeiro a gente tem a receita, né, o crescimento mais focado aqui, principalmente em fontes pagadoras que tenham uma qualidade melhor aqui de ciclo de conversão de caixa, e isso acaba tendo algum tipo de impacto dentro da margem bruta, só que ao mesmo tempo vocês comentaram sobre todo o processo de otimização de G&A, né? Aí tentar entender como essas duas coisas se conversam e como que seria a expectativa de margem EBITDA para a empresa em 2025. E aí um outro ponto que eu queria falar aí é mais... talvez olhando mais longo prazo aqui, né? Mas você tem aqui em São Paulo já, né, um parceiro que está indo super bem a Porto, né? Que vem crescendo bastante a base de beneficiários, você sendo uma parte super relevante dentro da rede credenciada deles, e também agora com o credenciamento da Apvida, né? Se você, assim, né, se vocês puderem comentar um pouquinho do credenciamento da Apvida, seria ótimo. E aí o outro ponto seria, assim, o que a gente pode pensar aqui de crescimento em São Paulo, se precisaríamos aqui de um investimento adicional em relação a vocês colocarem mais clínicas rodando, eventualmente mudando um pouquinho o plano aqui do Cancer Center. Um update aqui seria muito legal. Obrigado. Oi, Vinícius. Bruno Ferrari aqui, tudo bom? Deixa eu começar. O Cris e o Isaac estão aqui com a gente, eles me complementam. Vou começar pelo fim. Então, Porto já está com 700 mil vidas, até recebemos aqui essa semana lá no Porto Day uma placa pela ajuda aí
né, no projeto Oncologia com eles, permitindo esse crescimento. A Apivida, a gente é um projeto que a gente vem aí negociando com eles há alguns meses, né? Quase 6 meses para a gente achar uma fórmula que a gente pudesse ser um prestador custo-efetivo que eles precisam, não só na cidade de São Paulo, mas nacionalmente, né? A gente já está fazendo isso agora, planejando a radioterapia, a gente pretende ser nacional para eles, do ponto de vista da oncologia. E a gente até veio discutindo, eu até falei, né, na minha fala aí sobre o CAPEX do primeiro semestre do ano passado. Parte desse CAPEX foram nas nossas unidades aqui de São Paulo, né, na periferia, a parte para atender o que a gente já tinha de demanda reprimida e 2 grandes unidades que estão sendo construídas, Angélica e Rua Angélica, ali um prédio, 12 mil metros, Augusta mais 15 mil metros, e isso está sendo concluído agora em maio. Ou seja, nós não precisamos de nada, está tudo pronto para receber esse público inteiro, né? Então, tudo que tinha que ser feito foi feito, está feito. Então, e aí acaba conversando um pouco com a primeira pergunta que eu vou usar falar aqui um pouquinho. Quer dizer, a gente acabou andando com um avião enorme, um pouco mais vazio, e isso acaba afetando um pouquinho as margens. Agora a gente tem um avião grande e a gente vai conseguir voar com carga máxima. Isso vai nos ajudar a melhorar a margem e, obviamente, que trazendo uma massa maior de clientes, Porto crescendo, indo para novos mercados, né? E aí o Cris costuma dizer que a gente está fazendo uma mudança de paradigma, né? Entrando em fontes verticalizadas para ser o prestador preferencial de oncologia deles, né? A gente acaba pegando um addressable market que nunca foi levado em consideração, né? Só a Apivida 8 milhões de clientes aí que a gente do mercado privado que nem se considerava que poderia estar sendo atendido por nós. Então, isso vai acabar melhorando o nosso ganho de escala, né, junto com indústrias farmacêuticas, nossa eficiência operacional. Quer dizer, no fim do dia, um avião voando, um avião maior voando com mais passageiros, né, com mais clientes, e acho que isso reflete no médio prazo em melhores margens. Então, eu queria até que o Cris complementasse, fosse até mais técnico aí, Cris. Claro. Bom dia, Vini. Sobre acho que complementando, né, os pontos do Bruno, quando a gente olha essa combinação de uma receita, né, um top line mais soft, né, porque na prática o que a gente fez foi uma redução de mais ou menos uns 30 milhões de reais mês, 30 a 35 milhões de reais mês, pela redução né, da exposição a uma série de planos e operadoras, justamente por essa nova política comercial de priorizar fluxo de caixa, né, geração de caixa e preservar o nosso capital de giro. Obviamente que o impacto líquido não foi esse, porque a gente já vem, né, substituindo esse volume por novos volumes, né, e novos clientes, mas é nítida a desaceleração que a gente teve no crescimento de receita. Se você olhar o segundo semestre do ano passado, né, comparado com o mesmo período do ano anterior, versus o primeiro semestre do ano comparado com o primeiro semestre de 23, né? E a gente vai levar algum tempo, né? Isso não é da noite para o dia que a gente vai conseguir repor esse volume, mas iniciativas como essa, né, da Apivida justamente vem para endereçar isso, e a gente espera um ramp-up interessante dessa nova, desse novo acordo comercial. Só para dar uma comparação do ponto de vista de ordem de grandeza, e também em linha com o que o Bruno falou, a Apivida tem cerca de 600 mil beneficiários só aqui na Grande São Paulo, né? E que é onde o nosso escopo inicialmente se concentra.
lembrando que a radioterapia é nacional, né? O acordo já é nacional para a radioterapia desde o começo. Então, a gente está falando de um volume de beneficiários praticamente igual ao tamanho da Porto hoje, né? Só para essa fase inicial. Então, a expectativa é sim que a gente volte a ter uma reaceleração no top line ao longo de 25. A gente não tem, né, nenhum número específico, nenhum guidance para isso, mas simplesmente por essa dinâmica deve acontecer uma reaceleração, ao mesmo tempo em que a gente, por causa disso, deveria voltar a ganhar alavancagem operacional, muito embora a gente tenha reduzido, né, via um programa de right sizing e reestruturação no segundo semestre do ano passado. Foram mais de 400 headcounts, né, que a gente reduziu na companhia toda, e isso, inclusive, impactou, né, G&A com severance, né, e despesas de reestruturação nos últimos 2 tris do ano passado, e isso também já está no passado, né? A gente não deveria ter mais isso de 25 para frente. Então, na medida em que a gente retoma o crescimento do top line de uma forma mais robusta, sim, a gente espera, né? O que o management aqui ambiciona é que a gente volta a recuperar a margem ao longo de 25. Não, ficou perfeito. Obrigado. Obrigado, Bruno. Obrigado, Cris. Nossa próxima pergunta vem do senhor Caio Moscardini, do Santander. Por favor, senhor Caio, pode abrir o seu áudio. Oi, pessoal, obrigado por pegar minha pergunta aqui. 2 perguntas rápidas, né? Eu queria que vocês comentassem um pouquinho, né, do que vocês esperam de exposição ao seu principal cliente, né, da empresa. A gente viu uma queda, né, da representatividade dele de 16% em 2023 para algo como 15% da receita agora em 2024. Então, eu queria entender o que a gente poderia esperar para 2025. E a gente também notou, né, que o earnout ele cai de 289 milhões no terceiro TRI para algo como 195 milhões no quarto trimestre. Imagino que isso também seja, né, em decorrência do que aconteceu com o impairment, mas queria pegar com vocês um pouco da expectativa que vocês têm de realmente ter que pagar, né, por esses earnouts. Obrigado. Oi, Caio, obrigado. Vou começar pela primeira parte da pergunta, né, exposição né, concentração ao maior cliente. A gente tem uma estratégia sendo executada desde o IPO para cá, né, e a gente fala isso, né, de forma bem consistente, que é uma de aumentar a diversificação da nossa base de receitas, né, e a pulverização da nossa carteira de clientes. Se a gente for olhar para um histórico mais longo, na época do IPO, agosto de 21, a Unimed Rio, na época, né, nossa maior fonte pagadora, era 19% da nossa receita. Esse número hoje já está mais próximo de 10%. Está bem low double digits, muito mais próximo de 10%. E a gente tinha justamente isso como meta, né? Que ao longo de 25, em algum momento, a nossa maior fonte pagadora não representasse mais do que 10% da nossa receita. Então, agora com, né, essas iniciativas adicionais que a gente, na verdade, acelerou em 24 para a diversificação da receita, esse movimento deve continuar. Lembrando que a gente já era um player com receita relativamente diversificada, né? A gente atende mais de 320 planos de saúde, justamente pela nossa capilaridade, né? 44 cidades, exposição a diferentes operadoras e planos, mas a gente ambiciona bem mais do que isso. A gente quer ter
de fato, uma pulverização muito maior da nossa carteira de clientes. Então, isso deve seguir acontecendo. Com relação à redução da parcela de earn-outs, né, ali dentro do nosso sellers, né, da dívida de aquisições a pagar, obviamente que isso está relacionado ao exercício de impairments, né, porque na medida em que a gente revisa para baixo a expectativa de projeções financeiras de vários desses ativos, isso conversa com a expectativa de pagar ou não determinadas parcelas de earn-out. Então, isso é dinâmico, né? Porque, lembrando que o teste de impairment é uma fotografia ali em 31 de dezembro de 24, leva em consideração essas projeções revisadas para baixo, leva em consideração taxa de desconto, né, e custo de capital também, que reflete o momento que a gente vive hoje no macro. Então é difícil dizer, né, se efetivamente esses valores serão desembolsados lá na frente ou não, porque isso é dinâmico e pode mudar, né? Pode oscilar, mas se a gente tivesse que dar uma fotografia hoje, né, com a perspectiva que a administração tem hoje, a redução desses valores de earn-out reflete a expectativa da companhia no momento atual. Tá ótimo, Cris, muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Gustavo Miele, do Goldman Sachs. Por favor, senhor Gustavo, pode abrir o seu áudio. Oi, Bruno, Cris, Isaac, bom dia, obrigado pela apresentação. Eu tenho duas também, por favor. A primeira pergunta, eu queria ouvi-los um pouco sobre a pré-alta desse ano, né? A gente está vendo uma CMED rodando num patamar um pouco mais baixo dos níveis históricos. Queria ouvir de vocês um pouco como isso tem se refletido no nível de estocagem, que naturalmente acontece um pouco mais no primeiro trimestre, fruto desse efeito sazonal. Essa é uma primeira pergunta. E um segundo ponto também, te notou a exemplo do que aconteceu no segundo trimestre, uma realocação aqui de parte dos recebíveis, né? Que tem um pedaço que migra novamente aqui para o não circulante lá no ativo, fruto, pelo que eu entendo, de algumas renegociações que vocês estão fazendo com clientes específicos. Eu só queria entender, olhando prospectivamente aqui para 2025, se vocês estão endereçando acordos novos nesse sentido, e como a gente deveria pensar essa porção não circulante variando ao longo desse ano. São esses dois pontos, pessoal. Muito obrigado. Oi, Miele, bom dia, é o Cris aqui. Sobre pré-alta, não é algo que a gente ache que faça sentido esse ano, né? Já não foi o ano passado. A gente leva muito em consideração o que é a CMED anunciada, né, ou esperada, né, independente do período, mas nesse momento já anunciada. 3,8%, né, versus o custo de capital, né, de fazer essa pré-estocagem, né? Então, esse custo-benefício nesse momento, na nossa avaliação, não se justifica. Lembrando que a prioridade da companhia tem sido uma de preservação de caixa, né, e ser muito disciplinada na alocação de caixa e capital de giro. Então, não vemos isso acontecendo esse ano, né, nesse ciclo, uma pré-estocagem para um possível benefício de pré-alta. Com relação a essa realocação de recebíveis para longo prazo, isso ainda é reflexo de algumas renegociações de recebíveis para estruturas de recebimento em maior longo prazo, para que isso possa casar com o fluxo de caixa das fontes pagadoras em questão. A gente
não tem visibilidade e não espera, nesse momento, que haja mais movimentos nesse sentido. A gente acha que o que tinha que ter de repactuação, né, em relação a eventuais atrasos e que foram convertidos em recebíveis de longo prazo, a gente concluiu essas negociações até o final de 2024 e não temos nenhuma indicação do ponto de vista do que a gente está vendo aqui de negócio e cenário de recebimento que haverá mais migração de recebíveis, né, dessa linha do corrente para longo prazo, não. Excelente, tá claro, Cris. Obrigado. Bom dia. Nossa próxima pergunta vem do senhor Leandro Bastos, do Citi. Por favor, senhor Leandro, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado. São duas perguntas aqui também. Primeira, aqui sobre top line, se vocês puderem falar um pouquinho sobre o ticket, né, que acho que veio aqui um pouco mais fraco no TRI, deve ter provavelmente um efeito de mix. E aí, até aproveitando o comentário mais cedo, que vocês imaginam ou esperam uma aceleração de top line, né, para esse ano, como a gente pode pensar aqui entre volume e ticket, né? Essa seria uma primeira pergunta. A segunda é sobre a alavancagem, né? Se vocês também podem passar algum direcional, algum nível meta que vocês estão trabalhando. A empresa tinha uma orientação para o ano passado que acabou não acontecendo. Então, hoje, assim, como é que vocês estão pensando na alavancagem da empresa e até, assim, à luz desse foco maior em cash flow para o ano? O que é que a gente pode imaginar aqui, se tem algum nível de alavancagem para o final do ano? Obrigado. Bom dia, Leandro, que é Isaac. Começando por ticket, acho que tá claro, né, que o nosso foco já de alguns meses para cá tem sido a priorização na geração de caixa, né? Então, né, foi claro nos últimos 2 trimestres o direcionamento mais forte do nosso crescimento para clientes com menor com menor ciclo de working capital. Então, com isso, é natural que a gente tenha alguns impactos, como tivemos nesse trimestre, de redução de margens e também no ticket médio. Então, alguns dos nossos clientes que tinham um ciclo de working capital maior, eles tinham ticket médios maiores também. Então, de toda forma, o que importa nesse momento é que o ticket médio do ano veio acima da inflação, conseguimos repassar a inflação para os nossos clientes finais e o foco da companhia em geração de caixa, em conversão de caixa, está começando a mostrar seus resultados e começou a mostrar um pouco mais de força nesse 4º trimestre e deve continuar dessa forma para o ano. E pegando o gancho aqui e alinhando com a sua segunda pergunta, sobre a alavancagem, obviamente a gente não publicou guidance nenhum para o ano, mas a tendência é que a gente, com esse foco em geração de caixa, esse foco maior da companhia em conversão de receita no caixa, a tendência é que a gente consiga reduzir nossa dívida líquida ao longo do ano e, com isso, melhorar a alavancagem ao longo dos próximos trimestres. Tá ótimo, Isaac. Então, só para confirmar, assim, o efeito ticket é mais uma composição de mix, porque no repasse assim, inflacionário com os clientes vocês não têm encontrado grandes dificuldades. Tá correto esse entendimento? Precisamente isso. Joia. Muito obrigado. Bom dia. Nossa próxima pergunta vem do senhor Ian Seskin, do BTG Pactual. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, Bruno, Cris, Isaac e demais diretores. São duas perguntas do nosso lado. A primeira é sobre recorrência, né, das despesas de reestruturação. Eu entendo que o nível mais elevado dessas despesas ele é provisório, mas eu queria entender um pouco hoje o que é a cabeça, né, até quando, né, vocês esperam que esse efeito siga ali no P&L da companhia, até quando que esse foco em reestruturação ele deve continuar, tá? E a minha segunda pergunta é recobrando um pouco o tema de possíveis desinvestimentos, até mesmo em uma leitura cruzada, né, com a revisão
de projeções de parte da operação hospitalar e de diagnóstico. Queria entender como que está essa agenda, se ela é mais presente ou menos presente hoje na visão estratégica da companhia. Obrigado, pessoal. Oi, até o Bruno. Especificamente em agosto do ano passado, a gente começou um processo de right sizing dentro da companhia, começando na holding. Isso culminou aqui com a eliminação de algumas diretorias, para ser específico, 6, e 400 pessoas, em torno de 400 pessoas na holding, nível de holding cascateou para baixo. Então, esse é um primeiro aspecto. Isso foi ao longo do segundo semestre. A gente acredita que esse período já acabou de reestruturação, a máquina está mais leve, a estrutura está mais leve, mais custo-efetiva, e a gente não trocou pessoas, isso foi troca de pessoas por sistema. Então, quer dizer, a gente está até mais eficiente. Então, ao mesmo tempo, a gente vem falando aí do processo de back-office sendo substituído, né, Oncoclínicas por Accenture, fase 1, concluída, fase 2 em acontecimento, e deve acabar ao longo do ano, mas eu acho que o período mais duro já passou e os reflexos desse no PNL acabam agora no primeiro tri. Então, agora é bola para frente, e eu acho que a gente vai conseguir enxergar esses números melhor, de uma maneira melhor e mais consistente a partir do segundo semestre, do segundo trimestre. Em relação, qual foi desculpa, a outra pergunta? A outra foi sobre desinvestimentos, né? Desinvestimento, assim, não é nem questão de desinvestimento, é uma questão de realinhamento, acho que seria a palavra mais correta, de investimentos. É trazer para alguns dos nossos investimentos parceiros, né, que estejam alinhados com as práticas, né, com as atividades não oncológicas. A gente não está aqui querendo vender nenhum ativo, a gente não está querendo desinvestir em nenhum ativo, mas trazer estrutura ou mais corpo para os ativos que a gente tem. Acho que a palavra certa é essa, que vender é fácil. Vender os ativos é fácil, tem comprador, mas não é o que a gente está procurando, não é o que a gente vai fazer. O que a gente vai fazer é um realinhamento desses investimentos, trazendo parceiros estratégicos para alguns deles. Então, ele acaba ficando robusto, a gente cuidando integralmente da linha oncológica, e o que não é oncológico, a gente passando para quem tem uma expertise maior, mais escala, e fazendo com que essas estruturas sejam mais custo-efetivas para o grupo. Está claro. Obrigado, Bruno. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Dr. Bruno Ferrari para as considerações finais. Por favor, Dr. Bruno, pode prosseguir. Queria mais uma vez agradecer a todos a participação aqui na nossa teleconferência de resultados. Um bom dia a todos. Muito obrigado. A audioconferência da Oncoclínicas está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.